Pai do Senhor, irmãos, mais um dia estamos aqui para de novo aprender sobre a escola dominical, hoje na lição de número 10. Estou feliz por poder estar junto com os irmãos, mesmo sendo pela internet, nós estamos juntos aqui. Então vamos lá. A lição de hoje ela vai falar sobre um assunto muito importante, que nós estamos no livro de Efésios, né? Sobre a intercessão pelos Efésios, a intercessão que Paulo faz, né? Pelos Efésios. Lição de número 10, 7 de junho de 2020. O texto áureo se encontra em Efésios 3, versículo 14 e 15, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o 21. É um pouquinho extenso, mas a gente vai ler para que a gente possa estudar, né? Inclusive vai ser todos esses versículos aí separadinhos e a gente vai aprender aos poucos. Vamos lá. Começando no 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então vamos lá. A gente vai começar já na introdução falando sobre o assunto, né? Que a gente não pode se esquecer que o assunto da lição vai ser justamente essa intercessão que Paulo faz aos Efésios. Essa oração que ele se coloca, né, diante de Deus ali, fazendo aquele pedido pelos Efésios. Mas antes da gente começar, eu queria que você refletisse e pensasse como é a sua oração, né? Como você tem intercedido pelos seus irmãos, pela igreja, pelo povo de Deus, né? Como você tem feito sua oração? Hoje a gente vai estudar, a gente vai ver que muitas das vezes a nossa oração é bem diferente, né? E a gente precisa aprender o que é certo e praticar isso, né? E Paulo dá esse exemplo orando pelos Efésios. Que assim essa lição hoje seja de crescimento para nós, né? Porque tudo que a palavra de Deus fala é para que a gente possa fazer e praticar. Então vamos lá, começando aí, no primeiro tópico da lição está escrito assim: corroborados com o poder do Espírito. Primeiro ponto, as riquezas da sua glória. A gente vai ver essa palavrinha corroborados, mas mais para frente um pouquinho. Por enquanto vamos pegar pedacinho por pedacinho, aí a gente vai entender. Então o primeiro aí diz assim: as riquezas da sua glória. Quem estudou as lições passadas, no livro de Efésios mesmo, você já ouviu falar, né? Você já aprendeu que mais de uma vez Paulo cita que nós recebemos bênçãos espirituais de Deus, né? E tudo isso vem do Senhor, vem da glória, vem de Deus, né? E não são poucas as promessas, não são poucas as riquezas, não são poucas coisas, as bênçãos que Deus tem para nos dar, ainda nessa vida, fora a eternidade, né? Para a gente poder desfrutar das grandezas de Deus. E aqui, nesse ponto, quando ele vai começar essa oração, essa intercessão pelos Efésios, a gente pode entender que ele já começa confiando nas riquezas da glória de Deus. Tanto é que lá em Efésios 1:17 ele também faz uma oração, né? Ele até fala que lembra dos Efésios sempre em suas orações, e ele cita que Deus é o Pai da glória, ou seja, Deus vem tudo de Deus, né? Então tudo que o crente, que o cristão precisa receber, ou que o cristão precisa
vivenciar na sua vida vem de Deus. E isso são ricas bênçãos, né? Como está aqui na lição, as riquezas da sua glória. Porque ela vai realmente ser sobre a nossa vida uma riqueza espiritual. E onde que está esse versículo? Onde está falando das riquezas da sua glória? É no versículo 16, ó. Está lá na leitura bíblica, se você quiser acompanhar, ou na sua Bíblia, no 3,16 fala, ó, para quê? Então ele começa assim, né? Me ponho de joelho, ó. No 14 ele fala, por isso me ponho de joelho diante do, né? do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família se chama pelo nome. Aí no 16 ele fala, para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então ele fala aqui, para quê? Ou seja, ele está orando para que as riquezas da glória de Deus estejam sobre a nossa vida. E ele vai citar, né, ali algumas coisas que Deus há de fazer na nossa vida, e ele pede isso, que Deus faça isso na nossa vida. Então a gente já começa sabendo que Paulo está confiando nas grandezas de Deus, né? Na grandeza do poder de Deus em agir na vida do crente. No caso, da carta, é na vida dos Efésios, né? Então vamos lá. Então ele começa já crendo assim, já falando do Pai da Glória, que é as riquezas do Pai da Glória. E aí no segundo ponto ele fala fortalecidos em poder. Então a primeira coisa que ele cita, que está lá, como a gente leu aqui no 16, ó, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que é corroborados? Agora que vem a palavrinha para a gente poder aprender. Esse corroborados quer dizer confirmados, revigorados, ou seja, né, certos do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então ele pede, né? Peço a Deus que vocês sejam confirmados, sejam revigorados pelo poder do Espírito de Deus. A gente até separou aqui um versículo, eu separei um versículo, para a gente saber se Paulo está falando que a gente tem que ser fortalecido no poder de Deus, a gente entende que tudo vem de Deus, né? Até já eu falei isso no comecinho, para a gente entender que tudo vem do Senhor, até a força para nós vivenciarmos essa nossa vida cristã, para que a gente possa viver a plenitude das coisas, é porque Deus nos capacita, né? Vamos ler lá em Salmo, ó, marquei aqui, Salmo 18, 32. Ó, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, ou seja, é Deus quem nos dá força. E Paulo faz essa petição aos Efésios justamente isso, para que Deus dê força para eles na ação do Espírito de Deus, né? O Espírito Santo trazendo essa força para que ele possa continuar essa caminhada. Mas essa força para quê? Alguém pode dizer assim, por quê? Os Efésios iam trabalhar com coisas pesadas? Não, força espiritual. Para que ele pudesse o quê? Na lição eu até risquei aí, tá no finalzinho desse tópico, eu achei interessante, achei importante marcar, porque ele fala força para quê? Força no Espírito de Deus para quê? Muitas das vezes a gente canta, né? Nós que somos pentecostais, ou até mesmo você que não é, mas tem esse costume de cantar algum corinho pedindo o poder de Deus, que o Espírito de Deus esteja para você. Mas qual a razão disso? Né? Por que a gente pede o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida? Paulo fala aqui, ó, né, na lição, para que capacite o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Até tem na lição aqui, está citando 1 Coríntios 2. Eu marquei aqui, ó, 1 Coríntios 2, 12. Ó, olha só o que está dizendo aqui, ó. Mas nós, é Paulo falando, tá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito Santo, além de nos fortalecer, ele nos faz entender o que é que Deus está nos dando. Qual a razão dele nos dar essa força? Como diz a lição aqui, para que a gente possa fugir do pecado, para que a gente possa entender e discernir as coisas, né, espirituais, para que a gente possa viver a nossa vida em comunhão com Deus. E esse relacionamento é somente o Espírito de Deus que pode nos dar, né? Jesus mesmo, ele fala na sua palavra que quando ele fosse ao Pai, né, ele não nos deixaria sozinho, mas enviaria um outro consolador para que estivesse conosco. E isso a gente não pode esquecer, né? Então esse ponto aqui, ele fala muito
dessa capacidade que o Espírito Santo nos daria, esse fortalecimento, e isso no homem interior. Lembra que a gente leu aqui, ó, no versículo 16, ele fala, ó, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Ou seja, é dentro de nós que Deus vai fazer essa transformação, que vai nos dar esse fortalecimento, é algo espiritual, né? E isso a gente não pode negar, que em situações difíceis da vida da gente, quando a gente busca o Senhor, Ele nos dá força para vencer, né? Seja na situação difícil, seja na alegria, né, na dificuldade, sempre o Espírito Santo está ali para nos fortalecer e nos ensinar, né? Então vamos conseguir. Então esse foi um dos pedidos, né? Que os efésios fossem fortalecidos no poder. Qual outro pedido ele fez? Habitados por Cristo. Perdão, irmãos. Habitados por Cristo. Então aqui o apóstolo também ora para que Cristo habite dentro do coração dos efésios, né? Paulo, através de Paulo pede que isso aconteça na vida deles, para que eles sejam cheios, né, de Deus, ou seja, que Cristo habite dentro deles. Uma vez você vai lembrar que Paulo mesmo ele fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Essa era a intenção de Paulo também para que acontecesse na vida dos efésios, né? Para que eles também vivenciassem Cristo dentro deles. E isso foi pedido nessa oração, né? nessa intercessão. E ele diz aqui, ó, e é interessante que a gente vê que esse pedido de que Cristo habite dentro deles é algo para que seja permanente, não seja temporário, né? Não é aquela coisa que, como, né, naquela parábola de que se guarda a palavra por pouco tempo, né? Porque a palavra do semeador, que fala que quando cai nas pedras, ou quando cai entre os espinhos, ou quando cai num caminho já pisado, né? Cada situação ali é uma situação de um crente, né? De uma pessoa. Ou ela crê pouco, ela crê muito, ou ela realmente dá fruto, que é a terra boa. Mas a gente sabe que existem situações que às vezes a pessoa, como diz aquele da pedra, né? Ela recebeu a palavra, se alegrou, aquilo cresceu por um pouco de tempo, mas depois, por causa das pedras, ela não conseguiu vingar, né? E em relação a Cristo habitar em nós, Paulo está querendo que seja algo permanente, não seja temporário, que seja como aquela semente que caiu em terra boa, que realmente produza, possa crescer, possa dar muitos frutos e isso ser contínuo na vida do crente, né? E Paulo pede para Deus, né, pelos efésios, para que seja assim. Então, que Cristo habite dentro deles. E aqui na liçãozinha também, no finalzinho aqui, tá escrito assim, olha só, leia junto comigo se você está com a lição aí. Diz assim, ó, assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ou seja, só em Cristo, só Cristo habitando em nós é que a gente pode ter vitória. Se você lembrar daquela passagem que Jesus fala com Pedro, que até algumas pessoas interpretam errado, ele fala que ele sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava falando sobre essa afirmação que Pedro fez, de que ele era o Filho do Deus vivo, né? E essa afirmação mostrava que a igreja ia ter vitória justamente por estar fundada sobre a rocha, que é Cristo, né? A gente aprendeu sobre a pedra fundamental esses dias atrás, nas outras lições, e Jesus estava falando isso a Pedro, que a igreja que ia acontecer, né, que ia ser formada depois de sua morte, através da sua morte, ressurreição, ele atrairia muitos a si. Ele está falando justamente sobre isso, que a igreja ela não teria assim, ela não seria derrotada pelo mal justamente por isso, por ela estar alicerçada em Cristo. Porque quando Cristo habita dentro de nós e quando Ele faz parte da nossa vida, o crente tem vitória, né? Aquele que crê tem vitória, porque essa é a mensagem do Evangelho, né? Que Ele veio trazer a vitória a todo aquele que crê. Ele é o Salvador, Ele é o resgatador daquele que crê, né? E essa é a pedra fundamental, sem dúvida. Então vamos continuar. Até aqui na lição cita justamente essa passagem, Mateus 16, 18, tá? Vamos continuar. Então, voltando aí, Paulo pediu fortalecimento, né, pelo poder do Espírito Santo. Segundo, ser habitado por Cristo,
E agora vem o segundo tópico, um outro pedido que Paulo faz, que agora é arraigados e fundados em amor. A gente vai entender essa palavrinha arraigados devagarzinho, mas vamos pegar aí primeiro o sentido do amor. Acho que todo mundo sabe, né, uma definição assim bem complexa quando a gente pensa no amor, mas quando a gente põe ela em uma pessoa, a gente sabe muito bem que Deus é amor, né? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, aliás, 1 João 4,8, que Deus é amor. Ele até fala assim, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, uma definição assim bem simples, se fosse para resumir, que Deus é amor. Isso a gente já sabe, né? A palavra de Deus fala isso ao nosso coração. Mas Paulo aqui ele vai pedir para que nós sejamos arraigados e fundados em amor. Então a gente precisa entender essa intensidade desse amor para que a gente possa ser firmado nele, né? Na lição aqui eu achei bonito, eu marquei até para a gente poder ler. Marquei todos os versículos para a gente poder ler aos poucos, porque eu achei importante a lição ter citado isso, ó. Uma das colocações aqui que a lição coloca, eu digo que o amor, ó. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Uma das coisas que o amor é. Tanto é que Jesus mesmo fala assim, né? Que ele fala, que eu marquei aqui, ó, Mateus 22:40, ele fala que estes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Qual 2 mandamentos que ele falou que dependem da lei e o profeta? Você é capaz de lembrar? Que Deus, né, que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Esses 2 mandamentos dependem, né, a lei e os profetas, ou seja, o amor, a definição do amor. Então aqui a gente já vê que a lei e os profetas se resumem em amor. Porque com certeza que se você ama, você não vai adulterar, você não vai pecar, você não vai buscar trair sua esposa, não vai adulterar, não vai matar, né? E assim por diante, quando se fala em mandamentos. E também vai amar o seu próximo como você, não vai querer fazer pro seu próximo o que você não quer, né? Outra definição de amor, olha, é um sinal dos discípulos de Cristo. Lá em João 13:35 diz assim, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só. Então a gente vê que o amor, ele não é uma simples palavra, não é um simples sentimento, mas é algo concreto que a gente pode ver, sentir e vivenciar isso. Por isso que a gente fala que a palavra amor se resume em Deus, porque Deus é algo que a gente sente, é algo real, não é simplesmente uma palavra ou algo abstrato, né? Então aqui, olha lá, é o sinal dos discípulos. Então, se você é discípulo de Cristo, você vai amar uns aos outros, né? E isso, o mundo e os homens vão ver isso na sua vida. Outra, a prova da filiação com Deus. Em 1 João 4:7, está escrito lá assim, ó, se você ama, você é filho de Deus, vamos ver. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, se nós andamos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Nós vamos sentir e vivenciar esse amor, né? Então a gente tem que entender que esse amor, ele também faz essa comunhão existir entre nós. Outra coisa, e é prova de filiação, né? Que é o Filho de Deus. E deve ser expresso por meio de atitude concreta, ou seja, eu não posso só simplesmente falar que eu te amo, ou falar que eu amo o irmão, a irmã, mas não vivenciar isso. Por quê? Porque lá em 1 João 3,17, é 1 João também, ó. Eu até marquei o 18 também, porque eu achei importante. Vamos ler. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, tá vendo? O amor, ele é algo, é uma das maiores virtudes, né? A Bíblia mesmo fala que ela é a maior das virtudes, mas é algo concreto, é algo que realmente eu posso sentir, vivenciar e de compartilhar com outra pessoa. Não é simplesmente palavras, como aqui João fala, né? Não seja só de palavras, não seja só de língua. E por último, aqui ele colocou que é aquele que norteia todo o fruto do Espírito. O amor norteia tudo isso, ou seja, dá um norte, né? Ele faz com que tenha direção, porque na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 3, você vai ver que
ele fala que não adianta você fazer um monte de coisa, um monte de sacrifício se não tiver amor, né? Eu posso entregar minha vida, posso dar o meu corpo a ser queimado, mas se não tiver amor não vai adiantar nada. Então a expressão do amor, ela é sublime, ela é maior do que tudo, né? Tanto é que ele fala lá em 1 Coríntios 13:13, eu marquei aqui, olha só o que está escrito lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade, o amor, né? Então a gente entende que a virtude do amor é a maior o amor é a maior das virtudes cristãs que a gente pode vivenciar. E Cristo quer isso na nossa vida. Paulo pede para Deus, né, intercede pelos Efésios para que eles tenham amor, para que eles possam vivenciar esse amor, né? Que é um amor que não é como o mundo dá, é um amor totalmente diferente, né? Então vamos lá. O segundo ponto, ele vai falar sobre arraigados e fundados em amor. Agora entra a palavra arraigados. Se você ainda não sabe o que é arraigados, quer dizer enraizado, é a mesma coisa, mesmo sentido. Então arraigados é firme mesmo, né? Quando uma planta tem uma boa raiz, ela está firme. E Paulo pede que os efésios sejam arraigados e fundados em amor. E é interessante que essas duas palavras, olha só para você ver, arraigados, que faz você lembrar de raiz, e fundados, que faz lembrar você de alicerce. Então ele está sendo bem assertivo em dizer que quer que você esteja firme, né? Quer que os efésios estejam firme. Então ele fala lá, arraigados e fundados em amor, para que o quê? Para que a gente possa compreender o amor de Deus, para que a gente esteja firme. Se a gente estiver oscilante, né? Se a gente estiver meio que vacilando, a gente pode não compreender as coisas de Deus, mas se estivermos firmes nas promessas de Deus, nas palavras de Deus, a palavra de Deus estar dentro de nós, é como aquela casa, né, que Jesus falou, que é feita na rocha. Ela pode vir o vento, a chuva, o que for, ela vai estar lá firmada na rocha, mas aquela que é feita na areia, que vacila, que oscila, quando chega a tempestade, leva embora. Então a gente tem assim bastante sentido para entender, né, essa passagem. E esse versículo que ele está falando de arraigados é o 17, ó, 17 parte B, quer ver? Vamos ler, ó, 17 parte B. Não vamos ler inteiro para vocês entenderem. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Pode ver que o comecinho do 17 fala da parte de Cristo habitando em nós, que é aquilo que eu falei no outro ponto, que é Cristo habite pela fé no vosso coração. E a parte B, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Ou seja, Cristo habitando em nós, estaremos, ó, firmes, né? Firmados no Senhor. E é interessante, irmãos, que aqui nesse versículo 17, pulando já para o 18, você vai entender que ele quer que você entenda uma coisa, ó. Poderdes perfeitamente compreender. Se você estiver firme, você vai conseguir compreender. Compreender o quê? Ó, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, com todo o povo de Deus, com toda a igreja, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus. Aí você fala assim, mas amor de Deus tem tudo isso? Altura, profundidade, né? Comprimento? Sim, por isso que eu falei para vocês que não é algo abstrato, mas é algo real. E para a gente sentir toda essa plenitude do amor de Deus, tem que estar reinando dentro de nós Cristo, para que a gente possa vivenciar isso, né? E é interessante, eu até que marquei aqui, quando você agora nessa nova tecnologia, essa tecnologia 3D, né? Antes de ter o 3D, você via uma imagem, mas você não tinha noção, né? Realmente como aquela imagem era, de profundidade, de altura. Você tinha aquela, vamos dizer assim, aquela visão reta, aquela visão em 1D ou do máximo 2D. Você não tinha aquela noção real daquela figura, daquela imagem, né? Agora, nessa tecnologia 3D, o que acontece? Aquela figura que você via de um jeito, você consegue ver ela todinha, tanto por trás, por frente, né? Você consegue virar ela e consegue ver toda aquela imagem de uma maneira real, como ela realmente é.
E a mesma coisa é em relação a Deus. Às vezes, quando a gente está assim um pouco longe da palavra de Deus, ou tem pouca compreensão, ou pouco se relaciona com Deus, a gente vê o amor de Deus de uma maneira assim simples, né? Como se fosse somente para te salvar, né? Mas quando você consegue ver realmente a profundidade, entender, né, a largura, a altura do amor de Deus, esse conjunto todo, né, a plenitude desse amor, você vai ver que é muito mais do que somente te salvar, né? O projeto de Deus, o plano de Deus não é simplesmente te livrar do inferno, mas te fazer o quê? Semelhante a Ele, né? Fazer como seu filho, transformar o coração do homem, trazer o homem para junto de si para se relacionar, Deus e o homem, olha só, isso é grandioso, né? Fazer o homem poder entender e não estar mais preso ao pecado, mas liberto. Então é algo muito maior, o amor de Deus é algo muito maior, não é à toa que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não disse como, né? Porque para Paulo definir isso em palavras já ficou difícil, quanto mais a gente poder vivenciar isso, tem que ter esse contínuo, né? Essa contínua vivência com Deus para que a gente possa entender verdadeiramente o amor de Deus. E muitas das vezes na vida da gente a gente chega a questionar isso, né? Vamos estar no tópico 3, porque aí entra nisso, que é a intensidade do amor de Cristo. Aqui na lição, no finalzinho desse tópico, eu vou ler aqui com vocês, que ele fala assim, ó: o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos ler o 19? Ele está falando do versículo 19, ó. Vocês viram lá que no 18 ele fala para a gente poder compreender a altura, a profundidade, né, a altura do amor de Deus. No 19 ele fala: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando a gente para pensar, imaginar o amor de Deus, e você consegue ainda ter uma certa compreensão do amor de Deus pela sua experiência com Deus, eu te digo que é muito mais do que isso que você conhece. Porque aqui na palavra de Deus fala que ele excede o nosso entendimento. Por mais que você seja a melhor pessoa em entendimento e conhecimento da Bíblia, ainda te digo que ainda é muito para a gente conhecer em relação ao amor de Deus, porque excede o nosso entendimento. É algo sublime, é algo grandioso, né? O amor de Deus. E aqui ele fala, Paulo pede para que a gente venha, para que os efésios venham conhecer esse amor de Cristo, para que ele seja cheio da plenitude de Deus. Então é só realmente mesmo quando Deus habita dentro de nós, através do seu Santo Espírito, é que podemos compreender essa grandeza de Deus. Podemos compreender o quanto seu amor é imenso, né? Eu até marquei aqui uma dica para você. Eu sei que muitas vezes você pode achar que não tem nada a ver com lição, mas tem sim, né? Eu vou indicar para você um filme, não sei se você já assistiu, se você não assistiu, assista, porque é maravilhoso. Se você puder ler o livro dele, é até melhor ainda, né? Mas o filme é Refúgio Secreto. E esse filme ele fala muito de duas irmãs, né? Aliás, uma família, começa com uma família. Eu não posso falar aqui, senão vou contar o filme para você. Mas o filme em si, né? Ele começa com uma família, mas termina com duas irmãs. E as duas irmãs que ficam sendo o principal do filme ali. E ele fala do que essa família vivenciou no tempo da guerra. E uma dessas irmãs, que fica pro final do filme aí, ela depois conta, né? No filme você não vai ver isso, mas no final de documentários, alguma coisa, você assistir, você vai ver que ela comenta sobre aqueles homens que tanto fizeram ela sofrer, ela e sua irmã sofrer, sua família sofrer naquele tempo de guerra. E ela diz com suas convicção de que ela tinha muita mágoa, né, muita amargura no seu coração ao lembrar de tudo aquilo que ela passou, de tudo que ela foi torturada, tudo que ela vivenciou. Mas um dia ela dando, né, uma palestra sobre, né, já tinha passado tudo, já estava tudo bem, dando uma palestra sobre a sua vida cristã e o que ela havia vivenciado nos campos, ela encontra justamente um dos seus algozes, né, um daqueles lá que tanto maltratou ela, que tanto judiou dela.
E ela, naquele momento, ela fica assim, né? E essa pessoa vem até ela na palestra porque também já tinha aceitado a Cristo. Mas ele, no passado, era uma pessoa, um alemão que tinha torturado muitas pessoas, né? Um soldado lá, que tinha feito muita situação difícil para muitas pessoas. Só que esse personagem vem para dar a mão para ela e agradecer ela e pedir perdão para ela. E ela fala que ela não tinha vontade de dar a mão para ele e perdoar, olha só. Por isso que a gente tem que entender o grande amor de Deus. Mas ela, como serva obediente, ela colocou no seu coração, naquele exato momento, Deus me ajude a perdoá-lo, me ajude a amá-lo, né? E ela estende a mão para ele. Naquele momento que ela estende a mão para ele, para dar, né, a paz do Senhor ali, para cumprimentar e perdoar aquele homem, o coração dela enche de amor, enche de compaixão, por entender aquilo que aquele homem estava vivenciando, que ele estava sendo um homem agora regenerado. Se ele tinha sido tudo que ele tinha sido no passado, agora ele ia ser um novo homem, porque Cristo tinha libertado. Então a gente vê que isso é a grandeza do amor de Deus. Muitas vezes o homem, nós não conseguimos vivenciar esse amor por não nos rendermos a Deus. Mas quando a gente entrega o nosso coração a Deus, sabe que Ele é capaz, muitas vezes nós não somos, mas Ele é capaz em nós de fazer isso, a gente vai ver grandes maravilhas de Deus acontecer, né? Então, se você puder assistir esse filme, é Refúgio Secreto, é muito bom. E agora vamos continuar o terceiro e último tópico aí, que já vai falar sobre as bênçãos que excedem o nosso pensamento humano. Nesse é o versículo 20 e 21, que é já o finalzinho ali, né? Que ele vai falar no 20, olha só. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então ele já está falando, ó, que mesmo que você tenha compreensão das coisas e ainda peça ao Senhor, Deus pode fazer muito mais. Tá vendo? Deus pode fazer muito mais. Se ela, né, que nem aquela moça que eu acabei de citar do filme, se ela ali só apenas queria força para perdoar aquele homem, Deus ainda fez muito mais. Deu força para ela perdoar e sentir compaixão daquele homem, né? Sentir, trazer essa misericórdia de Deus sobre a vida daquele homem, né? Então a gente entende que essa dimensão, a dimensão do amor de Deus, das bênçãos divinas, é algo assim sobrenatural. E é isso que Paulo está pedindo para que os efésios venham sentir, venham vivenciar. Que mesmo que a gente peça, saiba que Deus pode fazer muito mais. E por quê? Ó, vamos ler o versículo? Lá em Isaías 55:9 diz assim, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente entende que Deus, a bênção de Deus é muito maior sobre você. Maior até que aquilo que você pode enxergar. Mas a bênção de Deus é grandiosa sobre a nossa vida. E a gente tem que saber agradecer, né? E é isso que Paulo faz, ó, no ponto 2, no ponto 3, ele faz esse convite à adoração. Vamos ler, ó, que é o versículo 20, finalzinho do 20 e o 21. Ó, vamos ler o 20 para terminar, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse quem? Quem é poderoso para fazer? Glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então aqui, Paulo faz esse convite. Ó, sabe aquele que é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que nós pedimos, ele sim, seja ele dada a glória. E ele faz esse convite aos Efésios e faz para nós também, para que a gente venha adorar. E ele fala onde, né? Ele ponha o lugar a Cristo, né? Ele fala aqui, ó, vamos ler de novo aqui. A esse glória na igreja por Jesus Cristo. Então a igreja, quem é a igreja? Somos nós, os resgatados por Deus, os lavados, redimidos, justificados pelo sangue de Cristo. Então em nós venhamos glorificar ao Senhor. Em nós venhamos o quê? Dar glória na igreja por Jesus Cristo, através de Cristo, dar toda a glória a Deus, porque Ele merece, Ele é Senhor, né? Nome sobre todos os nomes, como diz a palavra de Deus. E ele continua aqui no tópico 3, ele fala, a glória devida a Deus em todas as gerações.
Ele não fala no 21 lá, ó, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Então, se isso Paulo falou naquele tempo para Efésios, vem para nós até hoje, para que todas as gerações glorifiquem e exaltem ao Deus do céu através da pessoa de Jesus Cristo, né? E assim fica a gente entendendo essa lição, encerrando a lição aqui, que essa intercessão de Paulo foi o quê? Para que pedisse crescimento para os Efésios. Se você parar para entender, são 4 pilares que na oração de Paulo está. Vamos analisar devagarzinho aí. O primeiro, ele pede o quê? Primeiro ele pede para que Cristo, né? Aqui, ó, vamos ler aqui. Primeiro seja fortalecido em poder do Espírito de Deus. Primeiro os Efésios sejam fortalecidos. Depois ele pede para que os Efésios sejam o quê? Que Cristo habite neles. Depois ele pede que sejam cheios, eles possam praticar o amor, vivenciar a virtude desse amor. E por último, que ele se desenvolva, que desenvolva esse amor. Esse amor seja o quê? De tal maneira que eu possa vivenciar isso na minha vida. Esse desenvolvimento espiritual na minha vida. Então são 4 coisas que Paulo pede pelos Efésios. E é isso que eu comecei falando. Como está a sua oração? Você tem pedido isso pelos seus irmãos, para que os seus irmãos sejam fortalecidos, arraigados, né? Enraizados e firmes em Jesus Cristo? Você tem pedido para que eles venham amadurecer, venham se desenvolver na presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo? Esse foi o pedido de Paulo para os Efésios. E o que você tem pedido? Muitas das vezes a gente vê por aí, né, situações em que pessoas pedem carro, pedem casa, que os crentes ou que os seus fiéis sejam cheios de prosperidade financeira, mas esse não foi o pedido de Paulo. Paulo pediu para que os Efésios fossem cheios da plenitude de Deus, que Cristo habitasse dentro deles, de tal maneira que eles pudessem vivenciar verdadeiramente o amor, né? E que isso possa estar na sua vida e na minha vida. Nós possamos vivenciar o amor de verdade, um amor que não trata mal, né? Dá pra gente ler lá como que é o amor. Não suspeita mal, né? Não folga com a injustiça. Tem muitas coisas lá descrevendo no capítulo 13 de Romanos, que para você poder saber realmente o que é o amor. E o amor, ele não traz confusão ao nosso coração, né? Ele traz esperança. Então que você esteja assim firme no amor de Deus, para que o amor esteja sempre sendo revelado no seu coração através da pessoa do Espírito Santo e o mundo possa ver Jesus dentro de você, tá bom? Que assim fique essa palavra no seu e no meu coração. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo. Que a paz do Senhor esteja com todos. Fique com Deus. Amém.